E bora para mais uma leitura da semana? Hoje nós teremos duas opções que são bem cheirosas. Dois incensos, né? Esse daqui, número 1, é o de lavanda. Pode escolher tanto pela fragrância, né, lavanda, ou pela peninha que tá ali, ó. E o número 2 é esse que é sangue de dragão. Tá ali a peninha dele. Vou deixar, ó, o número 1, número 1, número 2. O meu alecrim tá bem na frente. Ali. Escolhe aí a tua opção. Opção 1, opção 2. Vamos lá. Eu vou deixar a opção 1 aqui e a opção 2 vai vir pra cá. Deixa. Acho que eu vou fazer assim. Daí fica ali a peninha aparecendo. Vou tentar deixar aqui que daí ele não fica estorvando. Vou ficar aqui mesmo. Enfim, tá aqui. Vamos lá começar, né? Eu tenho um recado, né, para passar assim. Agora, né, como eu já estava sinalizando há alguns dias, eu tinha um ciclo aí se encerrando, né? Se encerrou na sexta-feira, né? Eu me formei. Então, momentaneamente, eu terei algumas tardes disponíveis a partir dessa semana. Então, assim, quem quiser agendar pra tarde, me chama. Vou estar com a agenda aberta, não sei até quando, né? Espero que não muito. Enfim, mas por enquanto temos horários à tarde agora também. Então, quem quer agendar, quem tá sempre esperando, né? Porque eu tenho algumas consulentes que preferem à tarde, né? E geralmente eu conseguia atender só após as 18 horas. Então, assim, agora a gente abriu novamente novos horários à tarde, né? Eu fiquei 1 ano e meio estudando ali à tarde, né? Então eu não conseguia atender ninguém à tarde, exceto aos sábados, né? E domingos, óbvio. Mas agora temos, durante essa semana, já tô agendando algumas leituras, né? Essa semana eu ainda tenho algumas coisinhas para resolver, mas a partir de semana que vem eu já tenho bastante horários durante a tarde para atender quem quiser, quem tem preferência, né? Tá bom? Dito isso, vamos iniciar a leitura de quem se conectou com a opção número 1. E na opção número 1, olha bem, eu vou usar o deck roxinho, porque é roxinho, né? E daí eu deixo para usar esse outro aqui, tá bom? Então, vamos lá ver o que o tarô das bruxas. Se quiser escolher também pelo deck, né? Aqui tem uma triluna e o deck das bruxas, que também tem a triluna no fundo, né? No fundo não. Aqui. Enfim, isso aí. Já tem um 2 de paus aqui no fundo do deck. Então, será que teremos um planejamento essa semana para acontecer? Vamos ver o que vem para a semana de quem se conectou com a opção número 1, incenso de lavanda. Vamos ver o que vem. Veio um eremita. Tá mais introspectivo essa semana. Tá mais querendo ficar na tua, né? Mais duas não, 3.
Então, vou pedir mais 4 cartinhas pra gente iniciar. Muitas. Se possível, vamos uma por vez, né? Pra ficar mais organizadinho aqui o rolê. Então, aí, mais 4 cartinhas pra quem se conectou com a opção número 1. Me digam aí como é que vocês passaram a semana. Tô tentando gravar antes. Já não consegui gravar no domingo nem na segunda, porque eu tava ainda nas correrias aí. Mas hoje é terça, chuvinha. Tô aqui gravando. Vou logo botar no ar pra vocês. Leitura da semana que vai antes do meio da semana. Praticamente um milagre. Vamos lá, mais... Será que eu tiro com o outro deck? Ah, não é. Mais 3. Não, agora vieram 4. Quero mais 3. Mais 3 cartinhas para quem se conectou com a opção número 1. Aqui, tirar. Mais 2 cartinhas para quem se conectou com a opção número 1. Mais uma. Olha! E no fundo do deck ficou o 10 de copas. Eu tô organizando, nem sei porquê. O eremita, o as de espadas, o 6 de copas, o 6 de paus, número 66 aí pra quem sentir, a lua, o 8 de copas, o 4 de pentáculos e o louco. E no fundo do deck, o 10 de copas. O que as cartas estão me dizendo aqui? Parece que tá dividido em dois... É como se fossem 2 tempos, né? Duas percepções, aqui a minha linha de cima tá falando uma coisa e a de baixo ela tá meio que contradizendo isso, né? Então, assim, essa semana ou nas últimas semanas, tu te fechou mais, né? Tu resolveu te retrair de certa forma. Teve muitas ideias, né? Então, aí pode ter referência à da semana passada, a leitura da semana passada. Porque o 6 de copas aqui me remeteu a ela e eu acho que saiu o eremita também. Então, assim, pode ser que tu tenha colocado em prática, né, silenciosamente, apenas tu e as tuas ideias e coisas que vieram à tua mente, né, que surgiram assim, mas que não surgiram do nada, né, elas tinham um embasamento, né, interior teu, né, elas já tinham uma ressonância contigo, né,
não eram ideias tiradas do nada e que, né, não tinham algum significado para ti. Tu não precisou dar significado para essas ideias e para esses insights que tu teve, né? Eles estavam ali, eles só poderiam estar um pouco adormecidos, né? E tu te sentiu vitoriosa com isso, né? Tu te sentiu viva de novo, né? Aqui pode ter até uma questão de saudade envolvida, né? É como se fizesse tanto tempo que tu não te sentisse assim, tão completa em si. Aqui é algo que fala muito sobre uma única pessoa, né? Aqui com eremita. Então é algo que te faz muito sentido, te faz mesmo muito sentido. Só que pode ser que ao perceber isso, ao dar ouvidos ao que faz sentido para ti, né? Tu pode ter percebido algumas ilusões que tu tinha na vida. Algumas coisas que estavam ali um pouco nebulosas, um pouco escondidas, né? Como se tu mesma colocasse aquela venda, né, para não enxergar o que de fato estava acontecendo na tua realidade. Só que quando tu conseguiu sentir esse sabor da vitória, esse sabor de estar fazendo o que gostaria de fazer de fato, tu percebeu que tu teria que dar as costas para alguma coisa que te impedia de viver isso, ou te impede, né? Então pode ser que aqui tu tenha caído na realidade de certa forma, né? E olha que engraçado, né? As duas cartas, a carta da lua, né? Tem a lua, óbvio, né? A carta da lua. Só que aqui o 8 de copas também tem a lua. E também saiu na semana passada falando sobre a realização dos desejos, né? Tu olhando para essas estrelas aqui. Então pode ser que ao olhar isso, tu tenha finalmente enxergado algo ao qual tu estava muito apegada, muito apegada. Aqui pode ser uma questão que te traz estabilidade, né? Porque o 4 de pentáculos, ele também... Qualquer carta, qualquer arcano número 4, ele fala sobre estrutura, né? Algo que já está estruturado, que já está encaminhado, né? Não é nada que está ali mal construído, não. É algo que está estruturado mesmo. Então, é realmente mais difícil. E, às vezes, pode ser que tu tenha te colocado em situações que tu não gostaria, mas porque essas situações te traziam essa estabilidade aqui do 4 de ouros, né? Então pode ser que tu não gostasse muito de ficar em determinado local, mas tu permanecia por causa disso, porque tu te iludia dizendo para ti mesmo que esse lugar era bom para ti, quando na verdade ele só era um lugar estável e essa estabilidade te mantinha numa zona de conforto. Só que se tu for analisar bem, essa zona de conforto, ela já não estava ressoando contigo, ela já estava muito desconfortável. Tanto que quando tu resolveu seguir os teus sonhos, as tuas vontades, tu te sentiu vitoriosa. E te sentindo vitoriosa, tu acabou começando a enxergar essas ilusões autoimpostas, né? Porque foi tu mesma que te colocou nessa situação. Não foi ninguém que foi lá e te seduziu, te iludiu, né? Foi algo que tu fez, né? Porque tu buscava algo, nesse meio tempo, tu enxergou algo que parecia compatível, parecia tudo aquilo que tu queria. Tinha uma coisa ou outra que destoava, né? Mas tu preferiu relevar, fazer de conta que não via aquilo, né? E embarcar nisso, né? E construir, porque aqui houve uma construção, né? Só que tu te deu conta de que essa construção ela era ilusória, ela era baseada em coisas que não fazem sentido para ti. E esse apego a isso te fez permanecer muito tempo e te fez ignorar certos pontos que antes eram inegociáveis para ti, né?
Então, assim, quando tu conseguiu ouvir essa tua voz, quando tu conseguiu interiorizar, entender o que isso estava te trazendo, né? Quando tu conseguiu entender que agora sim tu poderia realizar algo que tu realmente gostaria, e gostaria assim, genuinamente, não é algo de, ai, tá bom, não, é aquilo que eu quero, é isso que eu quero, né? Quando tu finalmente começou a entender isso, aquilo que parecia bom pra ti, né? Que tu te iludiu ao ponto de te convencer de que aquilo era o suficiente, passou a deixar de fazer sentido, né? E é aqui, para finalizar ali, né? As 4 cartas, ficou a carta do louco, que é o salto de fé. Então, assim, se tu tá nesse movimento, né, de ter alguma situação que é revelada a ti, né, que tu ainda não compartilhou com ninguém, porque aqui é alguém que não compartilha com ninguém, é alguém que silencia e observa, né, e estuda e entende principalmente a si mesmo, o que quer, o que não quer, né, os passos que deseja tomar, quais caminhos, né, deseja percorrer, quais portas deseja fechar, né? Aqui tem muito uma questão de tu ter adquirido, né, e essa situação aqui desse 8 de copas pode ter muita relação com isso, porque tu começou através do contraste, né, a entender o que tu gosta e o que tu não gosta, né? E tem muita coisa que tu não gosta nessa situação, tem muita coisa que tu não gosta. Apesar de ter teimosamente, né, construído nisso, dado o teu esforço, teu suor, tuas lágrimas, teu sangue, enfim, né, tu vai adaptar. Apesar disso, tu não gosta dessa situação, tu tentou, tu te iludiu, né, tu te iludiu aqui. Tu achou que um dia tu ia gostar disso, que isso faria sentido para ti alguma hora, mas passou o tempo, passaram os anos e nunca fez sentido, né? Porque não era para ti, não era o que ressoava contigo. Em contrapartida, agora, quando tu reencontrou esse sonho antigo, tu colocou ele em prática, ou tu finalmente deu voz a ele dentro de ti, tu ouviu e acolheu e agora tu tá tentando viver isso, né? Tu conseguiu entender que isso definitivamente não era pra ti. E daí tu resolve dar esse salto de fé. E esse salto de fé, ele pode ser chamado pelo externo, né? Pelas pessoas que te cercam, que te observam, pode ser chamado de irresponsabilidade, né? Pode ser que alguém comece a querer questionar as tuas escolhas, a dizer que tu tá agindo de forma precipitada, que tu tá tendo alguma crise de identidade, alguma coisa assim. Como que isso era tão bom pra ti e de repente deixou de ser? Na verdade, não era isso, né? Tu tava anestesiada nessa situação porque tu achou que era isso que tu merecia, né? Tu achou que era isso daqui que ia te levar ao lugar que tu merece, que tu deveria estar. Mas tu percebeu que não, que mesmo, né, soando como algo superficial, fútil, ou sei lá o que, né, para as outras pessoas, esse teu sonho é o que faz sentido para ti. Então, lutar por ele não é nada de maluco ou irresponsável, né? É algo que faz sentido para ti. Então, se faz sentido para ti, tu vai atrás disso, né? E aqui, quando tu resolve dar as costas para isso e te empenhar nesse novo caminho, nessa nova situação, nesse novo projeto, enfim, tu vai adaptar a tua realidade, tu consegue a maior conquista emocional, né? Aqui é o 10 de copas. Então, assim, ó, as tuas taças estão cheias. E aqui tem um arco-íris. E o arco-íris sempre fala sobre aquela, né? Aquilo que a gente fantasia, aquilo que a gente
deseja, o imaginário, né, das pessoas, quer ser feliz, ser próspero, ser, enfim, né? E aqui tem uma satisfação emocional muito grande. Então, assim, na mão do louco tem uma rosa branca, né, também, trazendo essa pureza, né? Então, por mais que sou irresponsável, né, aqui pode ser que tu pegue uma trouxinha ali só, né? Só as tuas coisas mais importantes, né? E resolva sair dessa situação aqui. Isso demonstra, né, que tu tá alinhado com o que tu gostaria, que tu deseja. Por mais que tu tenha passado muito tempo com isso adormecido, com essa ideia ou essa história, ou essa situação aqui, como a gente tem todos os elementos aqui na mesa, né? Temos copas, ouros, paus, espadas. Então pode ser em qualquer área da tua vida. Aqui tem muito uma questão de tu perceber a forma que tu te colocou nessa situação, tu perceber o que tu quer e tu perceber também o que tu não quer mais, o que tu não vai mais levar contigo, né? Fardos que não são teus, coisas que tu assumiu e que não deveria, ou que tu assumiu e agora tu já percebe que tu não precisa mais disso, né? Tu não... São lugares e pessoas também que te trouxeram desgaste, desgaste emocional aqui com o 8 de copas, né? Aqui a gente pode falar até de um estado depressivo, né? O 8 de... me arrepiei todinho. O 8 de copas, ele traz muito uma questão também de depressão, de uma pessoa que perde um pouco do propósito, né? Do sentido da vida, não consegue mais enxergar o sentido da vida e fica só existindo ali, tentando se convencer de que vai dar tudo certo. Ó, a bênção do gato, ele só passa pra, né? Então, assim, se tem algum aspecto teu, da tua vida, do teu cotidiano, que tu tá nessa vibe, assim, dá ouvidos pro teu coração, pra tua criança interior, pro teu mestre interior, né? Porque o eremita, ele é o mestre de si mesmo, né? Ele é um grande observador de si e do mundo, né? Não à toa ali ele carrega também uma lanterna, né? Então, assim, ó, ele é muito guiado pela luz interior dele. Então, assim, não tem como te acusarem de ser imatura e irresponsável quando na outra ponta do teu jogo tu tem um eremita, que é o mestre, né? Não há como sustentar essa percepção. Por mais que algumas pessoas que possam ser prejudicadas nesse trajeto, porque assim, ó, às vezes pode ser que tu dê as costas para uma situação e tu deixa alguma pessoa na mão, alguma situação na mão. Só que tu não é responsável por isso, né? E aqui pode ter essa questão de te responsabilizarem por abrir mão de tal coisa, mas não fica assim, não te prende por isso, não fica achando que tu é salvador de alguém, porque ninguém é, né? Então, começa a observar do que te acusam, né? Se alguém te acusa de alguma coisa, e não leva isso pra ti. Tenta mostrar os teus pontos também, mas não precisa, né? Não precisa te justificar para ninguém, não precisa sair falando aos quatro ventos que o que tu fez foi por isso, por aquilo, por aquele outro, né? Até porque se tem alguma pessoa aqui te julgando por isso, por mais que tu tente explicar,
quem te julgar já tá convencido de que tu é a culpada, né? Então é só gastar saliva à toa, né? É só te desgastar. Talvez ficar um pouco mexida, né, com isso, o que é ruim, porque acaba estremecendo as tuas decisões também, né? Então aqui foca naquilo que tu tá sentindo, foca no que tá fazendo sentido pra ti. E é isso, vai dar tudo certo. Eu vou tirar uma cartinha do baúzinho aqui como conselho. Carta número 38. E diz assim: momento de escolha. O sucesso da escolha está na reflexão, no uso da razão e da confiança para a tomada de decisão. Aí, ó. Depois eu vou botar lá vou botar junto com o incenso, eu coloco o bilhetinho. Bom, acho que é isso, né? E assim, ó, só pra clarificar que depois do 10 de copas aqui, ficou essa carta. Essa carta que eu considero o segundo 6 de espadas. Eu considero 6 de espadas, não, 6 de paus. Eu considero como se fosse a carta da vitória, que é essa aqui, ó. Porque são muito parecidos. Sempre que eu vejo, eu acho que esse daqui é a vitória. E daí eu vejo, não, é esse aqui. Então, assim, ó, 2 vitórias, né? Pra mim, nesse jogo tem 2 vitórias e tá aqui os 2. E pra ter certeza absoluta de que tem uma vitória aí pra acontecer, vem o sol. Então, tenha fé em si. Tenha fé nas próprias escolhas. Acredita que tu é capaz de tomar decisões que são coerentes, condizentes com aquilo que tu quer de verdade. Porque no fim do dia, né, é tu contigo mesma, remoendo ou não coisas que tu deixou de fazer por causa dos outros, pela opinião dos outros, ou sei lá, por medo de prejudicar alguém por faltar na vida dessa pessoa, né? Tá bom? Espero que faça sentido aí e que tenha muitas bênçãos aí nos teus próximos passos da tua trajetória, nas tuas próximas escolhas, decisões. Vamos lá, então. E, né, antes de me despedir, deixa teu like, me diz aí o que tu achou, se fez sentido, se não fez. O alecrim tá roubando a cena aqui. Lindo, né? Alecrimzinho. Tá cheio aqui, ó. Cheio de alecrim. Ficou uns pedacinhos dele aparecendo. Deixa eu só... no pentinho. Então vamos lá para quem se conectou com a opção número 2, que é o incenso de sangue de dragão. Vamos lá, o que vem aí? Já veio um rei de espadas, ó. Anda estudando aí, pensando muito racional. Também vou tirar 8 cartas, né? E depois eu tiro um conselho com o baú de mensagens. Então, vamos lá ver o que vem para quem se conectou com a opção número 2. Olha, 2 reis, um rei de pentáculos agora. Muita maturidade aqui na mesa, né?
Viraram muitas. 4 cartas. Ah, mas caíram 2 aqui. Agora. Um 4 de ouros também. Não vou me antecipar, mas pode ter relação com a primeira leitura. Eu digo isso porque saiu o 2 de paus também, e o 2 de paus se apresentou lá também. Mais 4 cartas. Olha, a carta da vitória aqui também, então pode ter relação. Mais 4 cartinhas aqui para quem se conectou com a opção número 2. Mais 2 cartinhas. Acabaram virando mais. Mas você tá aquelas ali. Aqui já tem aqui já tem uma treta acontecendo, né? Tem umas coisinhas mais desgastantes acontecendo. Deixa eu apresentar as cartas, né? O Rei de Espadas, o Rei de Pentáculos, o 4 de Pentáculos, o 2 de Paus, o Cavaleiro de Espadas, o 6 de Espadas, o 5 de Espadas, o Cavaleiro de Paus e no fundo do deck o 5 de paus. Assim, tem uma energia bem desgastante de discussões, de competições, né? Que estão acontecendo aí, ou acontecerão nessa semana, né? E que podem te tirar um pouquinho do eixo, né? Mas vamos começar aqui. Ui. O que as cartas estão me dizendo aqui? Tu é uma pessoa que tem muita maturidade. Tu é uma pessoa que já tem certa estrutura, né? Inclusive, essa estrutura pode estar falando na matéria mesmo, né? Então, pode ser que tu tenha já a tua casa constituída, tu tenha já um ambiente bem estruturado mesmo, né? E também pode ser muito estruturada a tua carreira acadêmica, né? Então, pode ser que tu seja uma pessoa inteligente, que tenha um trabalho que condiz com o teu nível intelectual, né? Tu pode ser um professor, né? Uma professora, alguma pessoa que ensina outras pessoas, né? Então, independente de ser professor ou não, pode ser que tu passe conhecimento, né, para outros. Tu pode dar treinamentos, esse tipo de coisa, porque tu tem um histórico tu já tem uma história de vida em que tu estudou muito, né? Tu pode ser uma pessoa que viajou bastante também, então já tem outros conhecimentos envolvidos, né? E tu já tem uma estrutura estável na vida, né? Aqui tá o 4 de Pentáculos nos dizendo isso, né? Fora o Rei de Ouros, que já me diz isso, né? Tá sendo reforçado pelo 4 de Pentáculos, trazendo essa estabilidade mesmo, né? Só que tu tem outros planos, né, em vista. Tu tem planeado coisas, tu tem pensado em dar novos passos, em colocar outras coisas em prática, né? Coisas que podem te trazer mais entusiasmo, podem te tirar um pouco da zona de conforto, mas é algo que tu
vai te permitir arriscar, porque tu já tem essa estrutura, né, consolidada. Então, aqui tu não tem medo de dar outros passos, de tentar outras coisas, porque mesmo se tu tentar, tu tem para onde voltar, né? Tu não te arriscaria, né? É algo calculado, principalmente porque aqui é um 2 de paus, né? Então, assim, por mais que tu pense algumas coisas aqui, tu tá planejando, né? Tu não tá dando um passo incerto, tu tá planejando, tu tá olhando para um lugar e tu tá ali estruturando um planejamento, pensando como que tu faria isso, analisando, né? Olha ali, ele tá com o globo na mão, né? Analisando o que ele vai fazer enquanto tá parado, só observando, né? Só que em contrapartida, aqui eu não sei se é a tua energia ou a energia de outra pessoa, mas pode ser de outra pessoa, que tá te trazendo um pouco de uma enxurrada de ideias e informações e coisas que talvez estejam um pouco desconexas, um pouco caóticas, né? Aqui com esse cavaleiro de espadas. E que tá te sugerindo que tu tenha que sair drasticamente, mudar drasticamente, sair de uma situação, porque o que vai trazer o desfecho dessa situação, né? Então pode ser até isso que tu tá planejando. O desfecho disso que tu tá planejando pode ser aqui esse 5 de espadas, que são discussões, são, né, desavenças. É também um jogo sujo, por quê? Porque quem participa desse 5 de espadas sempre tem alguém que vai ganhar, mesmo fazendo coisas erradas. Então, assim, pode ser que tu ouça coisas que tu não gostaria, ou que tu fale coisas que tu não gostaria, daí tu vai te encaixar, né? Como é que tu tá nessa situação. E aqui tem muito uma questão, toda a maturidade que tá no teu jogo em cima, ela tá ausente na parte de baixo, né? Aqui na parte de baixo deu lugar para impulsividade, para esse jogo sujo, jogo mental também. Então, de tu ou alguém tá manipulando mentalmente outras pessoas que são mais fracas, né, do intelecto, que são mais suscetíveis à manipulação mesmo, né? Porque aqui tu não é suscetível à manipulação. Inclusive, se esse arcano aqui tiver mal aspectado, é uma pessoa que é manipuladora, né? O que não é o caso aqui. Mas cabe a ti observar qual é essa energia, né, que tá chegando aí, que tá, né, colidindo com a tua realidade e que tá trazendo essas dúvidas, tá colocando informações distorcidas, informações que são trazidas incompletas ou alguém que omite informações para ver o circo pegar fogo. Aqui é uma pessoa que está disposta a ver as coisas dando errado. Ela quer ver briga, ela quer ver discussão, porque é uma pessoa que se alimenta disso. A energia dela se nutre disso, né? É algo que é prazeroso para essa pessoa, para essa energia aqui. Então, e aqui também, no fundo do deck, tá um 5 de paus, né? Outra carta que traz esse desgaste, essas discussões, essas disputas, né? Que não levam ninguém a lugar nenhum. Então, assim, se essa semana tu que é uma pessoa que já tá estruturada, que tá, né, planejando novas
novas situações, novos passos, novos rumos, novos caminhos. E se tu te deparar com uma pessoa que traz informações desencontradas, que pega e planta aquela sementinha, né? Vem e bota uma sementinha da desconfiança, que tá sempre por dentro de tudo, sempre sabendo das últimas brigas, das últimas disputas, de quem tá certo, de quem tá errado, de quem isso, de quem aquilo. Abre o olho, né? Porque aqui tem muito uma vibe de alguém que tá querendo, é uma pessoa caótica. Aqui é uma pessoa que é caótica, né? A cabeça dela é um caos, a comunicação dela pode ser caótica também. E ela tá trazendo caos para esse lugar aqui em questão, né? Que tu vai adaptar onde é que é, se é trabalho, se é em casa, né? Mas aqui tem uma pessoa que tá trazendo o caos. E tem gente que tá caindo, né? Tem gente que tá querendo dar as costas a uma situação que faz sentido, que gosta, que isso, que aquilo, para fugir desse caos, para fugir dessa pessoa, quando na verdade o que deveria ser feito aqui é dar as costas para pessoa em questão, ó, porque aqui, ó, quem tá dando as costas para essa situação aqui, né? Então começa a observa as pessoas que te cercam também. Quem que tá caindo nisso, né? Quem mais tá caindo nisso? Tu tá observando, tu tá vendo o que tá acontecendo? Aqui o meu incenso deu uma loucurada, ele caiu fora do lugar ali. Mas enfim, não vou tacar fogo na casa. Mas é tipo isso. Quando tu não tá observando, a pessoa tá lá tacando fogo nas coisas. Tá lá, só provocando, só observando. É como se a pessoa estivesse fazendo um experimento social. Aqui, ela tá fazendo um estudo de... Eu tô sentindo cheiro de queimado, né? Acho que é dali. Eu já começo a achar que eu tô tocando fogo na casa aqui. Mas não, só caiu a cinza ali. Aqui é uma situação, alguma coisa que te tira do teu foco, te tira do prumo, te distrai do que realmente importa, né? E essa é a tática dessa pessoa, dessa situação. Te distrair do que realmente importa para que tu fique ali ocupado, tentando apagar o fogo, apagar os incêndios que ela mesma fez, né? Então ela vai, bota um pouquinho aqui, bota um pouquinho ali, uma picuinha aqui, outra intriguinha ali, e assim vai, e isso vai te ocupando do que realmente importa pra ti. Então assim, analisa quem são essas pessoas, analisa ou quem é essa pessoa, né? Se for apenas uma, dá um jeito. Dá um jeito, né, de esclarecer essas situações. Se tem alguma coisa acontecendo que envolve outras pessoas, e possivelmente tem, porque aqui tem 2 cartas que envolvem mais pessoas, né? E aqui envolve pessoas mais vulneráveis, e pode ser alguém que tenha uma relação próxima contigo. E isso pode te desviar do teu caminho. Por quê? Porque tu vai ficar muito preocupado com essa pessoa. E essa pessoa pode cair nessa armadilha aqui dessa pessoa aqui que tá fazendo as coisas só pela treta, só pra ver o caos. Tem gente que gosta de ver o caos, né? Então, presta atenção. Se é uma pessoa que é tua amiga, que é, enfim, é uma pessoa que tu gosta, que tá sofrendo essa manipulação aqui, alerta ela, né? Conversa, porque aqui tu tem uma inteligência emocional, né? Uma inteligência também de observar e conseguir ler os outros, que essa outra pessoa é mais vulnerável e não tem, né? Então pode acontecer de alguém cair nisso e tu acabar sofrendo porque tu gosta daquela pessoa, né? Então,
Analisa bem como que tá teus contatos, as pessoas que tu convive, as pessoas com as quais tu trabalha ou tu estuda, enfim, né? Como são muitas energias, eu não tenho como saber exatamente, até porque são várias pessoas diferentes que se conectam, né? Então, fulano vai se conectar lá e é na área acadêmica. Cicrano vai se conectar, mas é lá no trabalho dele. Então, já é uma área profissional, já é algo mais material, né? Outro tá inserido num contexto familiar em que tem um familiar que gosta de, né, provocar os outros. Enfim, adapta aqui para ver qual é a tua real situação. Mas o alerta que fica é: observa em silêncio, né? Não aponta o dedo para ninguém. Observa em silêncio e planeja os teus passos. Mas planeja sem contar para ninguém. Planeja, observa e só instrui da melhor forma possível. Porque aqui, de novo, eu enxergo como se fosse um professor. E o professor, ele te mostra o caminho, né? Ele não caminha por ti. Então, aponta, né? Mostra o caminho, mostra como deveria. Usa a tua maturidade para mostrar para as pessoas que tu gosta que o lugar que elas estão inseridas ou a situação em questão, ela pode sim ter algumas divergências pontuais, algumas coisas assim, mas aqui pode ter muito uma questão de manipulação que faz com que isso pareça muito maior do que realmente é. Tá bom? Eu vou tirar aqui agora, que nem eu fiz no primeiro montinho, um conselhinho com o baúzinho. E vamos ver. Peguei aqui. Peguei um só. Número 4. E diz assim: avalie seus atos com equilíbrio e verá que chegou a hora de renovar velhos conceitos, hábitos e pensamentos para encontrar a felicidade. Então é isso. Usa a tua maturidade e a tua sabedoria e também a tua, né, porque aqui a tua estabilidade também conta muito com isso, para definir qual é o melhor, a melhor forma de levar essa situação, de resolver isso, né? De sair desses confrontos aqui que só trazem dor e não trazem vitória, né? Não trazem ganho para ninguém, só desgaste. Aqui tem uma questão de haver um desgaste muito grande de quem fica nessa situação. Então, não seja essa pessoa. Se tu perceber que tem alguém que tu goste se concentrando demais, perdendo até a saúde mental aqui, né? Porque o 5 de paus e o 5 de copas e o 5 de espadas junto, eles trazem muito esse conflito, né? E aqui o número 55, né? Que é o número da mudança também. Então, presta atenção nisso aqui e ajuda a orientar quem não tem muito discernimento e acaba caindo nessa armadilha aqui dessa pessoa mais caótica, tá bom? Espero que faça sentido aí e que ajude de alguma forma, né? Que essa energia se dissipe, né? E que vocês consigam superar, né? Durante essa semana, mais esses obstáculos, né? Que se colocam aí no caminho. Às vezes é bom, né? Não vou dizer às vezes é bom, mas é que às vezes a gente não consegue valorizar a paz interior, a paz de espírito, a vida mais monótona, né? Daí chega uma situação mais caótica como essa e mostra pra gente, ai, que saudade. Que saudade de não ter um monte de BO pra resolver, que saudade de não ter uma gente chata infernizando, enchendo o saco, né? Porque daí a gente dá valor. Ai, que horror, mas, né? É o que temos. Então tá. Espero que vocês gostem da leitura e que sirva para orientar ou para
para tu enxergar realmente, né? Às vezes a gente tá só com uma pulga atrás da orelha e daí através da leitura a gente, não, aquilo ali não é paranoia mesmo, né? É energia mesmo, isso tá acontecendo. Porque às vezes é tão sutil, né? O tipo de manipulação ou coisas que as pessoas vão colocando ali, lenha na fogueira, que parece paranoia nossa, né? Parece que a gente tá exagerando e na verdade não, a pessoa vai lá com doses pequenas mesmo. E ela vai, dia após dia, ou momento a momento, ela vai ali injetando um pouco daquele veneninho dela, né? Quando vê, tá todo mundo completamente envenenado e ninguém sabe nem de onde saiu. Mas, né, tem alguém que tá fazendo isso e, né, é bom desarmar de uma vez essa pessoa para que ela não faça mais, né? Ou procure outro lugar. Mas o ideal seria, né, não fazer mais. No mundo ideal, enfim. Vamos torcer para que dê tudo certo e a pessoa vá rumo à luz. Tá bom? Beijo, tchau.